Tudo bem? Meu nome é Nathan Novellitu, eu trabalho aqui na CNN Brasil. Eu vou mostrar mais ou menos qual que é a minha função aqui dentro. Eu sou editor de tarja. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tarja, tá vendo aquela tela ali, aquelas 3 linhas de baixo? As tarjas elas chegam ali do pessoal da redação e aí eu reviso essas tarjas e eventualmente escrevo algumas dessas tarjas quando tem algum breaking news, que são aquelas notícias de última hora, ou quando tem entrevista com alguém importante aí que tem que fazer tudo no mesmo momento. Então, vou mostrar aqui qual que é a interface com que eu trabalho, né? Esse aqui a gente chama de espelho, que é basicamente essa planilhinha aqui com toda a programação do jornal. Tem, enfim, a praça, que é o lugar de onde isso tá vindo. Então, por exemplo, aqui, esse repórter, por exemplo, ele vai falar de São Paulo, esse outro que vai falar do Rio, outro de Belo Horizonte. A gente tem aqui o tempo das matérias, o tempo dos VTs, que existe, por exemplo, a diferença, o VT que normalmente são essas coisas que já são gravadas. Então alguém já fez a matéria um pouquinho antes e ele já tem o tempo certinho para que tipo nada estoure no tempo. Agora, por exemplo, esses de matérias são normalmente de repórteres, entrevistas ou qualquer coisa do tipo que entra e acaba podendo estourar o tempo ou fazer em menos tempo. Então eles ficam meio que coordenando esse horário para que o pessoal consiga entrar exatamente tal horário, sair em tal horário, para que a gente consiga terminar o jornal, sei lá, 11 da manhã, assim, certinho, sem estourar nada. Então, para aqui como é que funciona uma dessas laudas, né, que a gente chama cada uma dessas linhas uma lauda desse espelho, que é para a gente ver, por exemplo, uma dessas matérias e qual que é a minha função aqui na empresa. Então, vou entrar em aqui uma delas, a gente entra nessa outra página, a gente tem aqui essa aqui que é a tarja, então ela já abriu aqui. Isso aqui é o que os âncoras leem no ar, então, por exemplo, tem o TP ali do lado, ó, tá vendo essa coisa aqui, ó, é o teleprompter, né, que vai subindo ele e eles vão lendo. Essa é a mesma informação que está aqui. Agora não está sincronizado, mas seria essa informação aqui. Você vê que tem também umas outras tarjinhas aqui menores, que são justamente do nome do repórter e também nome de localizador. Cada uma delas tem uma especificidade. Vocês vão entrar aqui na tarja que eu recebi. Então, por exemplo, quando eu abro isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar se está tudo certo. Então, eu vou ver cada uma dessas linhas. Aqui a gente chama essa primeira de chapéu e as outras a gente convenciona falar linha branca e linha preta. Normalmente, a gente tem que colocar toda a informação na branca, a principal, é como se fosse a manchete de um jornal escrito. E a preta seria a linha fina, que é aquela informação complementar. A orientação que a gente recebe é que as duas têm informações completas, então você não pode ler a linha branca e precisar ler a preta para entender a notícia. Você tem que ter a informação completa, né? Na branca e a informação completa na preta. Então, essa é uma coisa que eu sempre tenho que ficar muito atento. Mas, eventualmente, eu mudo coisas de ortografia, de conjugação, de regência, siglas obscuras. A minha função é tornar tudo acessível e evitar que coisas entrem erradas no ar. Aqui em outra lauda, só para mostrar, por exemplo, quando tem alguma entrevista que eu tenho que fazer na hora. Então aqui a gente teve hoje o booking, né, que a gente chama essas entrevistas externas. Então ele vai falando as coisas ao vivo no ar, e eu basicamente tenho que escrever na maior velocidade assim do mundo as informações que ele vai dizendo. Então eventualmente eu posso adaptar as frases dele. Então, por exemplo, vocês vão ver que não tem aspa aqui, ou quando ele diz a frase exatamente eu coloco um aspas. Então o que acontece? Eu pego, coloco isso, aviso o meu editor-chefe, ele aprova, assim que estiver aprovada, ela entra no ar. Então, assim, é um processo que tem que ser feito tudo muito rápido e com muita precisão, porque a possibilidade de dar errado ou entrar alguma coisinha, mesmo que seja só ortográfica, é muito grande, porque é muita pressão, muita gente vendo, inclusive às vezes pode ser que o próprio cara ele se incomode quando tem alguma informação que não está completamente exata. Então, assim, são muitas variáveis que eu tenho que pensar enquanto eu produzo essas tarjas aqui de entrevistas.